Olá pessoal, aqui é a professora Valentina e hoje eu trago para vocês a explicação dos exercícios da semana 3 do PET 7, oitavo ano, língua portuguesa. A unidade temática dessa semana é a análise linguística e semiótica e leitura também. Bom, nessa semana nós vamos continuar falando sobre conjunções. Vamos lá? Atividades 1. Leia o texto a seguir. Como as malas se perdem nos aeroportos? Pelas estatísticas, não parece um problema. 99% da bagagem aérea do mundo chega ao destino. Acontece que 1% restante representa uma pilha anual de 8 milhões de volumes, que somem por causa de procedimentos padrão ou por erros de percurso. A maioria dos sumiços é uma questão de etiqueta. O adesivo identificador colado na hora do check-in é a única informação sobre o destino na mala. Se a etiqueta estiver errada ou se cair durante o embarque e o desembarque, a mala vai para um lado e o dono para o outro, mas às vezes o dono da bagagem também tem culpa. Se a mala é despachada tarde demais, pode ficar pelo caminho, por restrições de peso permitido. Conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. E só mais tarde descobre-se que algumas bagagens não podem entrar, porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. As malas desgarradas são, normalmente, reunidas em grandes depósitos bancados por muitas empresas. Por causa da quantidade de volumes, pode demorar semanas até que a mala volte de um desses lugares para o seu dono. Como cada devolução de mala perdida custa em média $100 para as companhias, 8 bilhões de dólares por ano, elas estudam medidas para diminuir as perdas, como banco de dados global e trocar as etiquetas por chips com radiofrequência. Fonte super interessante. Vamos para as questões. 2. Responda ao que se pede. A. Segundo o texto, o volume de bagagens perdidas nos aeroportos ainda não é alarmante, mas não deixa de ser elevado. Como se explica o desvio de grande número de malas? Bom, vocês vão retornar ao texto, tá? E vão procurar lá as informações que explicam esse sumiço das malas, tudo bem? Então, vocês com certeza vão encontrar, tá bom? No primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, já temos uma pequena explicação sobre esse sumiço. Mas, ao longo do segundo parágrafo, nós temos duas razões específicas. Então, coloquem todas as informações. Aqui está no final do primeiro parágrafo e as duas informações trazidas também no segundo parágrafo, ok? B. Na terceira oração, ou por erros de percurso, que sentido expressa a conjunção destacada? Pessoal, quando nós dizemos assim, farei o exercício ou dormirei, que ideia essa palavrinha ou expressa? Ela quer dizer que você fará apenas uma das duas coisas, né? Então, nessa frase aí, ela indica o motivo do sumiço, tá bom? Uma coisa ou outra. E aí, gente, nós temos, né, que identificar esse sentido expressado pela palavrinha. Vocês podem retornar na semana anterior do PET e dar uma olhadinha no quadro sobre conjunções coordenativas. Mas eu já adianto para vocês que o ou expressa essa ideia de alternância, tá bom? Uma coisa ou outra. As duas
não seria possível ao mesmo tempo. C. No trecho, conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. Que outra conjunção ordinativa pode substituir conforme na oração, conservando o mesmo sentido? Explique. Pessoal, nós precisamos respeitar a ideia que o conforme expressa. Conforme expressa uma ideia de conformidade, de acordo com alguma coisa, como alguma coisa. Mas nós precisamos, dentro desse grupo, encontrar uma conjunção que fique boa nessa frase, porque nem todas essas conjunções do mesmo grupo deixam a frase harmônica, né? Harmoniosa. Então, pode ser que vocês precisem mudar um pouquinho a ordem dos termos, não tem problema. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós poderíamos retirar o conforme e colocar de acordo com o avanço do check-in. Mudei a ordem, viram? Mas o sentido não mudou. Os quilos a mais vão se acumulando. Agora eu vou dar outros 2 exemplos com palavras que expressam outras ideias. Vejam se funcionaria, se conserva o sentido original da frase. Vocês acham que o mais funcionaria? Mais de porém, tá? O check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. Ou o o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. Vejam que o mais e o não conservaram o sentido de conformidade. D. Transcreva do final do segundo parágrafo a oração introduzida pela conjunção porque. Essa conjunção exprime sentido de causa ou explicação. Por quê? Vamos lá no texto, pessoal. No final do segundo parágrafo, nós temos porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. Mas vamos ler tudo. É a frase completa, desde o conforme, para a gente entender. Conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. E só mais tarde descobre-se que algumas bagagens não podem entrar, porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. E aí, pessoal, esse porquê traz uma ideia de causa ou explicação? Vou contar um segredo para vocês. O porquê, quando traz a ideia de causa, ele também explica algo, porque ele explica a causa, tá? Nossa, deu um nó na minha mente. Então vamos resolver. Se vocês lerem a frase e identificarem a ideia de causa, vocês vão escrever aí causa. Mesmo que expresse causa e explicação, para essa questão vocês vão colocar apenas causa, ok? Que seria mais forte. Mas se vocês lerem e só observarem a ideia de explicação, aí vocês vão marcar explicação puramente e justificar a resposta de vocês. Tudo bem? Então não esqueçam, se expressar causa e explicação, coloquem apenas causa, pois o PET está pedindo um ou outro, tudo bem? Você percebeu que ao elaborar um texto, é necessário que seu autor organize as orações e os parágrafos de modo a estabelecer uma sequência coerente. Como vimos, existem palavras que são responsáveis pelas relações de sentido construídas ao longo do texto, como relações de adversidade, de adição, de conclusão, causa, consequência, entre outras.
Agora vocês têm um quadrinho apenas para leitura. 3. Leia os tópicos a seguir para saber mais sobre as conjunções subordinativas. Então, pessoal, nós temos aí os 10 tipos de conjunções subordinativas. Vou deixar na descrição do vídeo um link para um quiz onde vocês saberão quantos acertos vocês tiveram na semana 3 do PET 7. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Tchau, tchau!